Enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1. Na última quinta-feira, agora dia 8 de setembro, morreu a monarca cujo reinado foi o mais longo da história do Reino Unido, a rainha Elizabeth II, que reinou por mais de 70 anos sobre o Reino Unido e mais 14 estados independentes. E a rainha Elizabeth, ela era conhecida pela sua doçura, era uma cristã que se envolvia em assuntos internacionais para evitar guerras e promover a paz. Era por isso reconhecida pelos inúmeros líderes mundiais que por lá passaram e por tantas outras nações que a reverenciaram como uma mulher realmente que se destacou com a sua liderança, com a sua autoridade e também por promover alguns valores agora chegou o retorno, obrigado. Alguns valores da tradição familiar, a família que ali se destacava, especialmente nas terras inglesas, como uma família que primava pelos valores herdados pelo Ocidente, em especial, os valores judaico-cristãos. Nas redes sociais, na última quinta-feira, percebeu um movimento contrário. Logo após o anúncio da sua morte, alguns grupos em redes sociais demonstraram todo o seu poder reacionário para fazer uma espécie de cancelamento da rainha. E isso fica muito claro, fica muito demonstrado quando qualquer instituição ou iniciativa tenta promover e resgatar alguns desses valores que nós os consideramos cristãos em meio a uma sociedade cada vez mais relativista e mais envolvida em uma anticultura cristã. Deixando de lado esses movimentos que acabaram alarmando algumas pessoas nas redes sociais, a rainha ela tem recebido, pós-morte, várias homenagens, não apenas nas terras do seu reino, longínquo reino, mas também em todo o mundo. Isso se faz também pela curiosidade de algumas pessoas que passaram a estudar um pouco mais sobre a vida da rainha e tentar descobrir alguns pormenores dos bastidores que para a maior parte das pessoas é desconhecido. Não sei se vocês viram também, havia uma brasileira que trabalhou há alguns anos na cozinha de um dos castelos da rainha e que, por conta de sua função mais de bastidor, não tinha tanto contato assim com a rainha. Mas nos poucos contatos que ela teve, servindo algumas refeições e tudo mais, ela pôde atestar que era uma pessoa que era doce, que tratava todos os funcionários bem, que conversava com os funcionários, que cumprimentava a todos que a encontrassem. Mas há algo que me chamou a atenção e que tem se destacado em alguns relatos de pessoas que conviveram mais de perto com a rainha, era o seu senso de humor. E eu queria que Silvana pudesse colocar esse vídeo aí para a gente, como um dos exemplos dessa personalidade pop que se tornou a rainha Elizabeth. Tem legenda, mas se puder apagar aqui essas luzes da frente, para ficar mais fácil de a gente ler. Eu não sei quem dos irmãos tinha visto esse vídeo aí, mas achei muito boa a história, Imagine só, você se encontrar com a rainha, bater papo, falar sobre sua vida, seu passeio, e de repente você virar para ele e falar assim: você já viu a rainha? Você a conhece? Ela falou: eu não, mas esse aqui se encontra várias vezes com ela, E com essa ideia de apontar para alguém que se tornou o mais importante até então, pelo desconhecimento daqueles turistas, eles resolvem tirar foto não com a rainha, mas com aquele que conhecia a rainha e se encontrava casualmente com ela. Há alguém, irmãos, na história que veio a este mundo exatamente com essa função de apontar para alguém mais importante. Esse alguém é João Batista, e por isso que eu pedi para vocês abrirem João capítulo 1, para que a gente possa ler alguns versículos, a partir do versículo 29, acerca desse ministério, desse último profeta da antiga aliança, que se tornou também, por transição, o primeiro profeta da nova aliança, porque ele veio apontar para aquele Messias, o Cristo tão aguardado, o Filho do Deus vivo. Evangelho de João capítulo 1, e a gente vai ler a partir do versículo 29. Recentemente, não sei quem dos irmãos lembra, a gente viu aqui uma das parábolas de João Batista,
que foi a parábola dos vales e dos montes, né? Endireitai o caminho para que passe o Rei da Glória. Aquela era uma mensagem de arrependimento que João Batista tanto a caracterizou como alguém que vivia no deserto, anunciando que era chegada a hora do Rei, que estava por vir aquele sobre quem os profetas anunciavam e o povo ansiava a sua vinda triunfal. E aí ele vem anunciando Jesus e ele conta algumas dessas parábolas, e aqui está mais uma delas, né? Esta é a parábola que João Batista conta, a parábola do Cordeiro e o seu fardo. Diz aí o texto, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, em que João Batista está ali dando o testemunho de Jesus, e Jesus está vindo para ser batizado, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta foi a primeira vez que alguém se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus. O verso 30 continua: este é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus. Até aqui, meus irmãos, vamos orar uma vez mais, pedir que Deus possa nos falar por sua palavra nesta hora. Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos te render graças, Senhor, por este culto, por poder estar aqui adorando ao Senhor e ouvindo a ministração da tua palavra. Que ela uma vez mais fale ao nosso coração e que ela possa ministrar diretamente às nossas necessidades, a fim de apontar para a nossa alma o caminho do verdadeiro autor da vida, autor da salvação, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É em nome dele e para a glória dele que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Meus irmãos, João Batista veio então para quebrar esse silêncio profético que já durava 4 séculos, né? Não havia nenhum profeta se levantado nesse período todo, justamente para causar essa ansiedade, essa necessidade, essa escassez que levasse as pessoas a desejarem ouvir a Deus. O povo se acostumou ao longo da história a ouvir Deus através de vários profetas. Mas havia ali, em meio a todas aquelas profecias que apontavam para libertações pontuais, históricas, literais, geopolíticas, havia por trás de todas essas profecias, ou na essência dessas profecias, esse cumprimento máximo, pleno, espiritual em Jesus. Ele é o que liberta não apenas o povo de um cativeiro de uma outra nação, mas ele liberta de fato do império das trevas, do reino do pecado, e nos transporta para um reino do Filho do seu amor, para o reino de paz, para um reino do perdão e da justiça. Quando Jesus é anunciado dessa forma, por meio de várias dessas profecias, há então esse silêncio, esse intervalo que separa aqui essas duas alianças, a antiga aliança que falava por meio de visões, de símbolos, de festas, de sacrifícios, de holocaustos, e agora estava vindo o cumprimento. Aquilo para o qual a sombra apontava, a realidade da salvação estava por chegar. E aí João Batista, que era primo de Jesus, apenas 6 meses separavam as suas idades. Os irmãos devem estar lembrados que quando João Batista estava com 6 meses de gestação no ventre da sua mãe Isabel, ela recebe a visita de Maria, que era prima de Isabel, e quando Maria entra na casa de Isabel para visitar a sua prima que estava grávida, uma prima já envelhecida, que era estéril e que nem acreditava mais que pudesse ser mãe, e aí Deus faz o milagre para que Joãozinho pudesse nascer. Vem Maria, fala com Isabel, e na fala de Isabel, João, com 6 meses, estremece no ventre da sua mãe. E com este efeito, com este poder sobrenatural, Isabel fica cheia do Espírito Santo, pela atitude, pelo gesto, pelo movimento
pela vibração, não sei o que aconteceu ali, pelas contrações talvez, pelos chutes que João deu no seu ventre, ela começa a louvar, um cântico espiritual, exaltando aquele que estava ali, sendo formado ainda, na primeira fase de sua gestação, o Salvador de todos os homens. E assim então começa a história a apontar para aquele bebezinho que estava por nascer e que viria apontando o caminho para o seu primo, que era de fato a pessoa mais importante. Se você voltar seus olhos para os versículos iniciais do Evangelho, depois que João, não o Batista, mas João o apóstolo, está dizendo que lá no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele, no versículo 4 ele continua dizendo assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí no versículo 5, João, o apóstolo, vai citar João o Batista, dizendo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora sim, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, seu xará. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então João, irmãos, veio exatamente com essa missão de ser uma testemunha vívida do seu primo Jesus, que era a encarnação do Deus vivo, o Cristo tão aguardado, o Redentor de todas as nações. Então, quando Jesus vem, ele é anunciado por João Batista de várias maneiras. Nós vimos uma delas aqui hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que essa expressão é bem rara na Bíblia. Tirando aqui o que o próprio apóstolo João escreve lá em Apocalipse, onde essa expressão Cordeiro de Deus aparece 27 vezes, em todo o Novo Testamento, ela só vai aparecer em Atos 8,32 e em 1 Pedro 1,19. E no Antigo Testamento, há uma citação fazendo menção ao Cristo em Isaías 53,7. No Antigo Testamento, essa primeira menção, essa primeira expressão Cordeiro, ela aparece exatamente naquele episódio em que Deus chama Abraão para oferecer um sacrifício. E quem era o sacrifício inicial? Seu próprio filho Isaque. E aí Deus livra e provê o quê? Um cordeiro, para que seja o sacrifício para a remissão dos seus pecados. E aqui então não é uma coincidência começar o Novo Testamento com este último profeta da Antiga Aliança, que se torna o primeiro profeta da Nova Aliança, anunciando que chegou o Cordeiro de Deus. Ao lado dessa expressão, há outras duas aqui também, que são muito interessantes, acerca de como João ele chama Jesus. A primeira é essa, o Cordeiro de Deus. A outra é o Filho de Deus. E a outra é o noivo da igreja. Essas três verdades são centrais sobre a personalidade de Jesus e sobre o seu trabalho, sobre a sua obra. A primeira, Cordeiro de Deus, diz respeito à sua obra expiatória, como aquele que de fato morre em favor de pecadores, dá a sua vida como um cordeirinho sem defeito, sem mancha, para salvar pecadores dos seus pecados. A segunda diz respeito à divindade, à própria divindade de Jesus, como o Filho de Deus. E a terceira, o noivo, diz respeito à nossa esperança que acabamos de cantar em meio a esses louvores, que diz respeito ao advento glorioso do noivo descendo para encontrar-se com a noiva ataviada, purificada, santificada, que é a sua igreja. Então, João é esse teólogo que está compreendendo as antigas profecias acerca do Cristo, e ele olha para o seu primo e ele fala: olha, ele é a luz, olhem para ele, ouçam-no, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o noivo que nós esperamos enquanto igreja, porque ele é o Filho unigênito do Pai, e veio para que, tendo fé nele, todos aqueles que confiarem a sua vida, que se arrependerem dos seus pecados, certamente terão nele a vida eterna. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos o relato que o próprio Jesus, olhando para o ministério do seu primo mais velho, João, ele dá um relato especial. Se você olhar, por exemplo, no evangelho anterior, em Lucas, capítulo 7, lá no versículo 28, enquanto algumas pessoas disputam quem seria o profeta mais importante, alguns é Moisés, outros Elias,
Jesus fala o seguinte no verso 28 de Lucas 7. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu falava ontem em nosso luau, e também hoje de manhã em nossa aula da Escola Bíblica Dominical para os jovens, que existe uma expectativa em todo ser humano, uma inclinação para a adoração. Todo ser humano nasce com essa semente da religião, com esse senso do divino, com essa sede, a alma sedenta. Lembra? Fomos feitos alma viventes. A palavra alma vivente, lá de Gênesis capítulo 1, significa uma alma sequiosa, alguém com fome. Fomos feitos sedentos de adoração. Só que o pecado tirou o alvo da nossa adoração, que era o Senhor, Criador da nossa vida, como vimos hoje de manhã, e passou a quem? A si próprio, passou a adorar os seus próprios caminhos. Eu não quero experimentar um conhecimento revelado, eu quero experimentar o conhecimento experimentado, descoberto por mim mesmo. Portanto, eu não vou me restringir a comer deste fruto proibido, eu quero fazê-lo para me tornar como Deus, a fim de que não mais eu dependa dele para saber todas as coisas. Então, nessa ânsia de adorar, o ser humano falha de forma horrível, escolhendo para si criaturas para adoração, e no fim das contas, como Paulo ilustra bem em Romanos capítulo 1, é que no final das contas, depois de construir seus altares, seus ídolos para adoração, no fim das contas, o que este homem está buscando é uma adoração a si próprio. É o que a gente chama de egolatria. É a entronização do eu, do ego inflado, exaltado, independente, autônomo. E é sobre isso que Jesus está aqui anunciando, é que para aqueles que se arrependem e se veem pequenos, pecadores e carentes de um Salvador, a lógica muda. É que nós deixamos para trás aquela sede de adoração a nós mesmos e partimos de forma sedenta de volta à adoração de onde nós nunca deveríamos ter saído, no ambiente da Trindade, daquele que se revelou o Deus Pai, o Deus Filho que encarnou e o Deus Espírito Santo, que no batismo de Jesus pousou sobre ele para testemunhar e todos pudessem ver e ouvir dos altos céus a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho em quem tenho todo o meu prazer. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai, a fome de Jesus era adorar o Pai. E assim, é deste tipo de fome, de necessidade, que nós somos encharcados, quando ouvindo palavras de convite de salvação, de arrependimento e fé, tais quais foram anunciadas por João Batista, nós pudéssemos também nos arrepender de uma falsa adoração e assim nos deleitar em um banquete espiritual para o qual fomos feitos. E aí, quando Jesus então aponta para João, é interessante que ele inverte essa lógica. Ele fala assim: olha, João é o maior de todos, mas no reino ele é o menor. Se você observar, por exemplo, o texto de Marcos capítulo 10, volte um pouquinho aí para o segundo evangelho, a partir do versículo 35, a gente tem um relato bem interessante aqui, de dois dos mais importantes apóstolos de Jesus, Tiago e João. Só faltou Pedro para completar a embarcação ali, né? No barquinho. E aí Tiago e João têm um pedido aí inusitado para Jesus. Não vai dar para ler o texto todo, mas em resumo eles pedem algo assim simples e básico: Senhor, quando tu estiver na glória, assenta alguém do teu lado direito, pode ser eu ou Tiago, se for João falando, né? Esse mesmo João aqui que a gente acabou de ler o relato, né? E se foi Tiago falando, ó, bota Joãozinho aí do teu lado direito e eu do lado esquerdo, e aí vai ficar tudo bem. Então a glória que o Senhor terá na eternidade, o Senhor vai colocar nós dois, filhos de Zebedeu, um de um lado e outro de outro. Pronto, a gente está satisfeito. É um pedido assim, um gesto de carinho que o Senhor vai fazer, esse afago em nós. Em outro evangelho, em outra referência lá de Mateus, diz que a mãe deles pediu isso a Jesus. Parece que havia ali um complô familiar, né? Vamos colocar o nome da nossa família na eterna glória ao lado de Jesus. Sobre isso, Jesus fala assim, verso 38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Ou receber o batismo com o qual serei batizado? Claro, uma clara menção ao sacrifício que Jesus faria, a morte vicária. Mas mais à frente, se você for descendo os seus olhos aí,
diz que começou uma briga ali entre os apóstolos, quando eles descobriram esse pedido aí inusitado, né? O verso diz: ouvindo isto, indignaram-se os 10 discípulos, né? Os 10 outros apóstolos, contra Tiago e João. Mas Jesus, olha agora, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores ou reis dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não funciona assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o quê? O que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E aí ele diz, verso 45, vamos ler juntos esse verso 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Rei dos Reis veio para se tornar servo. O Senhor dos Senhores não veio para ser servido, veio para doar-se por pessoas muito, infinitamente inferiores a Ele. Veio para derramar não apenas água ao lavar os pés de discípulos que o trairiam, que o negariam e que o abandonariam. Veio para, derramando a água, fazer-lhes lembrar que momentos depois, não a água estaria apenas sendo derramada da cruz, mas o seu sangue, a sua vida seria dada para servir vidas que não o mereciam. É com esta lógica, então, que Jesus olha para João Batista e olha e deve olhar para cada um daqueles que são os seus discípulos. Nós estamos aqui, irmãos, à semelhança de João Batista, como luzeiros do Senhor, como espelhos que refletem a luz que ilumina a todo homem. Nenhum de nós deve ansiar por esses holofotes, por este reconhecimento, mesmo que seja algo sublime, dado pela própria boca de Jesus, de que João, pelos nascidos de mulher, era incomparavelmente o maior, mas ele trata de dizer, sabe por que ele era o maior? Porque no reino ele é o menor, porque ele é servo de todos. Qual era a vida de João Batista? O maior dos nascidos de mulher, era alguém que não tinha onde morar, vivia no deserto, tinha uma vida simples, não tinha roupas da moda, muito pelo contrário, não tinha uma dieta assim muito afeita aos sabores nordestinos, comia gafanhoto e mel silvestre, e estava ali, gastando a sua vida para apontar para aquele que realmente importava, para o Redentor da nossa alma. No texto, então, voltando para João capítulo 1, fica muito claro que Jesus é apresentado nessa primeira expressão, o Cordeiro de Deus, e eu quero focar nela nesta noite, como aquele que substitui pecadores em sua condenação. Esse termo aí, que tira o pecado do mundo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para um ser, naquele momento, sem mancha, sem defeito, novinho, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, né, para aquele sacrifício da antiga aliança, e que se tornava naquele momento o ser mais inocente e indefeso possível, para simbolizar a santidade, o esplendor de glória que estava para vir na personificação do Deus Filho a se colocar numa cruz, no madeiro de maldição, para purgar os nossos pecados. E é assim que ele é apresentado por João. E esse termo trágico aí que aparece no texto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele abarca aqui de forma total e adequada o problema de todas as pessoas, de todas as épocas, e esses pecados não são apenas os frutos, tira o pecado, mas é o pecado, a raiz que indica um estado errôneo da mente e da alma. É um pecado em sua totalidade, compreendendo os pecados de todo gênero, número e grau, sem excluir nenhum sequer. Ao apontar por Cordeiro que estava vindo tirar o pecado do mundo, quantos pecadores que ali estavam diante das águas batismais de João, olharam para Jesus e falaram assim, esse vai tirar nosso pecado? Este homem lá de Nazaré, esse homem que não tem poder, que não tem influência, que não é o mais querido, que a sua própria família o despreza, este vai nos salvar? E aí ele fala, este é o Cordeiro de Deus, que agora,
parece indefeso, novinho, que vai ser preso, não vai poder reclamar, como ovelha muda, irá ao matadouro, mas ele vai tirar o pecado do mundo. Essa palavra, tirar o pecado do mundo, a ideia aqui de fardo, de retirar o fardo, de levantar, carregar, suportar e retirar o peso do pecado. Foi assim que Jesus, então, irmão, se entregou naquela cruz de madeiro em nosso lugar. Quando nós vemos o texto de João, ele diz que este Cordeiro de Deus é a favor dele, que eu disse, após mim. João era um pregador, alguém que batizava as pessoas para arrependimento. Ele fazia isso com o símbolo da água. Vem após mim, porém, um varão que vai batizar não com água, mas com o Espírito. E o verso 31 diz isso. Eu mesmo não o conhecia, embora fosse primo, né? Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Mas agora eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Interessante que dá a entender aqui no texto que os primos, embora tivessem um contato ali intrauterino, praticamente, não conviviam, não estavam juntos. João se debandou para o deserto, para ser aquela voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. E Jesus foi lá estudando, crescendo como adolescente, como jovem. Nós não temos também o retrato completo dessa transição para a fase adulta de Jesus, embora para a cultura judaica da época, o adulto é considerado adulto, um judeu, a partir já dos 12 anos. E até esse momento dos 12 anos, nós temos Jesus ali sendo levado ao templo, né, para falar sobre a lei com os doutores da lei. Mas a gente vê aqui que parece que houve caminhos diferentes naquele primeiro momento. João sai da convivência social, Jesus permanece na convivência social. João não bebia, não comia com pecadores, Jesus assim o fazia. E aí alguns daqueles seguidores de João Batista começaram a querer olhar para João. Será você, João, quem a gente está esperando? Será você o profeta? Será você o Messias? Será você a luz? Ele fala: não. Após mim virá o verdadeiro varão, o Salvador de todos os homens. A ele vocês devem adorar, a ele vocês devem prestar culto. E aí, quando vem Jesus se aproximando, João traz esse testemunho. É a terceira vez que isso acontece no Evangelho. Eu vi e testemunho de que de fato ele é o Filho de Deus. Isso aconteceu, irmãos, por revelação do Pai. Aquele que me enviou a batizar com o símbolo da água, que representa a limpeza, a purificação dos pecados, isso se completa, ou isso deveria evidenciar uma transformação, um batismo que acontece no coração. A fé, que nós sabemos a sua origem, ela vem pela pregação, o ouvir da pregação e a pregação da palavra de Deus, deve trazer para o nosso coração esse real batismo, é a presença do Espírito Santo que é colocado em nós através de Jesus Cristo. E através dessa presença do Espírito Santo, nós temos agora a capacidade de discernir as nossas próprias faltas, de confessá-las diante do Senhor e de olhar para Jesus como de fato o Cordeiro Santo que arranca o pecado do meu coração. João Batista então olha e aponta para os seus discípulos dizendo: olha, sabe aquele batismo que apontava para essa purificação, para essa limpeza? Está aqui aquele que a faz eficaz. Este é o Filho de Deus. É a ele que nós devemos suscitar perdão dos nossos pecados. E quando João aponta para ele então, e testifica que de fato ele é o Filho, outra vez, no dia seguinte, o verso 35, mais uma vez, João dá testemunho para outros 2 de seus discípulos, porque vendo Jesus passar por perto, mais uma vez disse para eles: eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, nossa vida foi conquistada por esse Cordeiro de Deus. Nós não tínhamos qualquer expectativa, esperança de qualquer profeta, de qualquer pregador, e ainda não temos, que não seja o verdadeiro Filho de Deus, o Filho do homem, que é Jesus Cristo.
Só em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, porque eles foram colocados sobre Ele. Sabe esse fardo, essa retirada, esse suporte do fardo pesado sobre Jesus? Somente Ele pôde carregá-lo até a cruz e de lá, descarregando o peso que tenazmente nos assediava do próprio pecado, que gritava e lateja ainda no nosso coração, apesar de já sermos habitados pelo Espírito Santo, é somente esse Jesus que é capaz de arrancar de nós esse peso que esmaga a nossa consciência da culpa, do medo, da condenação e daquilo que está longe do nosso alcance enquanto pecadores que somos. A salvação em Cristo Jesus, irmãos, se deu através de alguém que anuncia para nós o verdadeiro evangelho, de que aquele que veio, desceu do céu, ele nos batiza com o Espírito Santo da promessa. E eu sei que há muitas linhas de debate sobre como se dá esse batismo, o que é que ele evidencia, o que é que ele representa, como acontece, mas o fato é que a Bíblia inteira demonstra que quando nós cremos verdadeiramente no Evangelho, e Efésios capítulo 1, verso 13 vai dizer que é ouvindo a pregação do Evangelho, tendo nele também crido, fomos o quê? Selados com o Espírito da verdade. E esse Espírito, ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. É esse Espírito Santo, irmãos, que entra na nossa vida quando de fato o Evangelho é compreendido e crido, a despeito de nossas incapacidades, porque mesmo a fé é um dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Qual o nosso papel em tudo isso? Qual o nosso papel nessa história, dessas alianças reveladas no amor de Deus para com alguns homens que, reconhecendo o Filho de Deus, se dobram em adoração, se arrependem e são salvos? É o mesmo papel que desempenhou João Batista. Mas qual a nossa tentação? A tentação é apontar para nós mesmos. Esse episódio que eu mostrei no início da pregação, eu fico pensando assim, a tentação que esse chefe da segurança da rainha ficou ali em dizer, é ela, aproveitem, falem com ela, tirem suas dúvidas, conversem sobre suas curiosidades, tirem foto, vocês agora vão bombar nas redes sociais quando vocês voltarem para o país de vocês. Ele estava ali já se corroendo para apontar, mas conhecendo o bom humor da rainha, ele preferiu deixar a rainha livre para tirar aquela onda e brincar com aqueles jovens. Mas essa talvez seja uma tentação que nós deveríamos cair no bom sentido. Quantas vezes nós estamos diante de uma oportunidade sem igual para mostrarmos a luz e apontarmos para o Cordeiro de Deus, apontarmos para o noivo, apontarmos para o verdadeiro Filho de Deus que salva pecadores perdidos, e muitas vezes apontamos para nós mesmos. Quantas vezes nos colocamos como as pessoas mais importantes, por aquilo que desempenhamos, por aquilo que já conquistamos, pelo tempo de igreja que pensamos ter. E aquilo que João está nos propondo aqui, não apenas como exemplo, mas testemunho, é de que o nosso papel, irmãos, é aquilo que nossos olhos viram, nós devemos testemunhar. Eu sei que muitos de nós têm uma dificuldade pela timidez, pelo medo da zombaria alheia, de compartilhar aquilo que nossos olhos têm visto, nossos ouvidos têm ouvido, e o testemunho que nós poderíamos dar muitas vezes é calado por algumas resistências que há no nosso coração. Mas talvez a principal delas é o constrangimento de que as pessoas dizem, eu entendi. Quando nós cremos no Evangelho que você está proclamando, Jesus passa a habitar em nós e coloca dentro de nós a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos garante a salvação e vai colocando dentro de nós essa nova disposição de crer, de servir, de adorar, de obedecer, de se arrepender e crer. É isso? Deixa eu olhar para você, o que é que tem acontecido na sua vida? E muitas vezes aquilo que estamos tentando proclamar para as pessoas entra em choque com a forma como estamos lidando, de forma prática mesmo, com aquilo que dizemos crer, com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Mas essa mesma convicção que João Batista tinha é a que nós devemos ter. Não somos nós, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que confirma no nosso coração a verdade libertadora da salvação que está disponível pela proclamação, ainda que falha, ainda que titubeante e gaga, não poucas vezes,
manchada por algumas de nossas atitudes omissas, preconceituosas, intolerantes, quando queremos nos colocar diante das pessoas como se fôssemos superiores a elas, quando na verdade Jesus falou assim: vocês serão reconhecidos quando vocês forem o maior, porque se tornaram o primeiro a servir. Vocês se tornarão grandes diante das pessoas, não pelo fato de vocês se colocarem como mais santas, mais capazes, mais inteligentes, porque compreenderam primeiro o evangelho da salvação, porque você foi o primeiro da sua casa a se converter, porque você é o único da sua turma que crê no evangelho, e você vive perseguido e bombardeado pelos seus colegas, e você pensa: mas eu estou acima deles, eu não preciso me preocupar com eles. Jesus falou: olha, se você quer ser o primeiro, que você seja o último. Se você quer ser grande, que você seja escravo de todos. Nosso maior desafio, irmãos, é nesse gesto da convivência com pessoas que nós, por preconceito, as consideramos menores, menos capazes e menos dignas do que nós de recebermos a presença de Cristo em nossa vida. Isso é desfeito quando nós compreendemos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. É que nenhum de nós deu nenhum passo sequer para conquistar o favor de Deus. É que a luz do Senhor iluminou o nosso coração sem que nós tivéssemos nenhum acionamento, sem que nós tivéssemos nenhuma contribuição. Deus nos encontrou enlameados no pecado, perdidos, vagando em nossos próprios raciocínios. E ainda assim nos amou, sendo nós ainda pecadores. Por que então nós vamos negociar o amor e a proclamação deste amor para com pessoas que nós consideramos como se fossem inferiores a nós? A grande mensagem na contramão do sistema que o Evangelho traz é que reis e governantes que são servidos por todos e que vêm período após período granjeando reconhecimento, esses devem ser notados pelo seu serviço. Quanto mais nós, que fomos alcançados pelo serviço de Cristo, que não apenas derramou água para purificar a sujeira de quem nós éramos e a sujeira de quem somos não poucas vezes ainda hoje, mas aquele que serviu com a sua própria vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para a redenção dos nossos pecados, para que fôssemos tornados seus filhos e assim pudéssemos convidar outras pessoas para fazerem parte da nossa família. Eu dizia hoje pela manhã para os jovens na nossa escola dominical, refletindo sobre relacionamentos dentro do parâmetro, do discipulado, de nos vermos discipuladores o tempo todo, em toda e qualquer circunstância, de que de fato nós devemos, irmãos, olhar para as pessoas, mesmo que elas não sejam da nossa família, como se elas fossem da nossa casa. Há um texto que eu compartilhei e quero compartilhar com os irmãos em Romanos capítulo 12, no verso 10, em que Paulo dá 2 dicas bem rápidas e práticas para que a gente aprenda a apontar para Cristo e a tratar as pessoas como recipientes desta graça que também recebemos. Romanos 12, 10 diz assim: a parte A diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que significa? Amem as pessoas como se fossem sua família. E a parte B diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa? Trata essas pessoas como se fossem mais honradas do que você. Ponto. A luz que nós devemos emanar, que aponte para a luz de salvação que é Cristo Jesus na nossa vida, em nossos relacionamentos, aonde nós estivermos, lidando com as pessoas mais importantes que você possa encontrar num passeio ou num encontro ou numa reunião de negócios. Aquilo que de mais importância deve revigorar o nosso coração no ímpeto de irmos e fazermos discípulos é tratar as pessoas, por mais aos nossos olhos e aos olhos dos demais, as pessoas mais indignas e merecedoras, pecadoras, violentas, agressivas, sujas que você pode encontrar no meio do caminho, e você considerá-las como se fosse da sua família. E eu até brincava com os meninos, tratar como se fosse família. Você pode estar pensando: pastor, você não conhece minha família não, porque lá em casa, se eu for tratar os outros como família, vai ter que ter juiz dentro do UFC para separar. É como irmão, a gente briga, mas a gente se ama.
Não sei se Karen chegou aqui, se ela está aqui hoje, mas eu contava hoje de manhã para os meninos que, na minha infância, tanto quanto tranquila, com a minha irmã apenas um ano mais nova, a gente vivia de amores e brigas, né? E quando minha mãe estava um pouquinho cansada e queria dar uma separada assim, na briga, ela dizia, pronto, eu vou levar um de vocês para casa da minha mãe. E aí, não era tão distante, lá em Campina Grande, as duas casas, e só dava tempo, eu ou Karen, chegar lá na casa da minha avó. A gente pegava o telefone, que naquela época não era tão fácil assim, né? Era telefone fixo, era caro, a gente se pendurava e ficava ali, o que é que tu tá comendo? O que foi que tu já fez? Tá brincando de quê? Tô com saudade, vem para cá. E quando se encontrava, de novo, né? Mas é como irmão. E vou dizer a vocês, e quem aqui é pai e mãe sabe melhor, na hora do aperto, na hora de um grande problema, na hora de uma grave enfermidade, na hora de uma perda importante, quem é que aparece primeiro? São aqueles que brigam dentro de casa, é a família. Talvez os amigos titubeiem um pouco. Os amigos de Jesus, que tinha o melhor amigo do mundo, o abandonaram na hora do aperto. Imagine a gente abandonar uns aos outros. Isso é muito fácil. Mas quem é que, com todos os problemas, defeitos e dificuldades, se faz presente em nossas tribulações? Os de casa. Às vezes a gente valoriza demais quem é de fora. A gente tem essa síndrome, né? Do vira-lata, né? Mas, de fato, irmãos, essa dica prática que o apóstolo traz é tão desafiadora para a gente. Tratar as pessoas que a gente não conhece e que, mesmo que a gente conheça, a gente teme ser prejudicado por elas, porque amar quem é nosso amigo, todo ímpio faz isso. Mas Cristo nos chama a amar os nossos inimigos e a proclamar este amor, esta graça que o Cordeiro de Deus trouxe para nós. E como é difícil nós pensarmos aqui. Eu prometi a mim mesmo que não ia fazer esse desafio, mas eu vou fazer, viu, jovens? Porque eu já fiz ontem, fiz hoje de manhã, vamos fazer aqui também. Para todos. O desafio é básico, é assim, pensando nesses dois princípios, né? Tratar as pessoas como se fosse nossa família e tratar as pessoas como se tivessem mais honra, fossem mais dignas do que nós. Faça um exercício mental rápido. Pense em 3 pessoas. A primeira pessoa é aquela que é uma pessoa querida, uma pessoa fácil de convivência, que você gosta de estar junto, que você serve de forma natural. Pensou? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um amigo, ok. Pense agora numa segunda pessoa. Essa pessoa agora é uma pessoa difícil, que você tem que conviver. Pode ser um irmão de sangue, nesse caso. Você tem que conviver. É uma pessoa difícil, mas tem que amar, tem que conviver. Agora pense numa terceira pessoa. Essa pessoa não é só difícil, ela é sua inimiga. Ela quer o seu mal, ela lhe passa para trás. Ela lhe trata com um sorriso no rosto. Quando você vira as costas, a fofoca vem atrás. Ela lhe difama, ela lhe persegue, ela quer o seu prejuízo. Não sei se você pensou em alguém da sua casa, misericórdia. Ou do seu trabalho, ou do seu convívio estudantil, ou da igreja. Não, espero que não. Pense em alguém que seja assim, pastor, essa aqui eu quero distância. Pensou? Adivinha para qual dessas pessoas, das 3, nós deveremos dedicar mais amor, mais perdão, mais compaixão, mais graça, mais paciência, mais presença, mais outra face. Para a terceira pessoa. Se a gente pudesse agora fazer uma ordem prioritária inversa, comece na terceira, vai para a segunda, a primeira você já tirou de letra. É este tipo de amor que Jesus veio encarnar. É este tipo de amor que rasgou o escrito de dívida que era pesadíssimo contra nós. E é esse tipo de exercício simples, de imaginar de forma prática formas de servir as pessoas mais difíceis e que mais nos fazem mal, que nós expressaremos a ilógica presente na mensagem da salvação. É que Deus amou pessoas indignas do seu amor. Portanto, amemos, porque não somos impecáveis como Cristo era. Por que então não amaremos pecadores como nós somos pecadores? Tratemos o outro
superiores a nós. Proclamemos para todas as pessoas, mesmo aquelas que não querem nem nos dar ouvidos. Faça a diferença. Esse é o nosso chamado, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. É para Cristo que nós devemos apontar, porque esse exercício é sobrenatural. Não é natural. É por isso que choca o mundo. É por isso que é o amor que transforma o mundo. Porque, humanamente falando, nem eu nem você está doido de fazer isso. Mas, sobre-humanamente falando, sobrenaturalmente falando, foi para isso que eu e você fomos chamados. Para amar as pessoas mais odiosas desse mundo. Porque foi assim que nós fomos amados. E diante deste Cordeiro de Deus, que se coloca em um maldeiro maldito, que não temos qualquer recompensa, compensação, porque foi um preço do sangue do Filho de Deus, puríssimo, sem mácula, tentado em todas as coisas, mas vencedor sobre todas elas, e que nos deu, nos herdou toda a sua virtude, toda a sua pureza e toda a sua glória. Nós não temos outra coisa a fazer, a não ser adorá-lo e anunciá-lo como o Cordeiro digno de toda honra, de toda glória. Convido você a ler comigo para encerrarmos Apocalipse capítulo 5. A gente vai ler o versículo 9 e o versículo 10. E eu quero convidar já o grupo de louvor para a gente cantar juntos algumas das expressões que o apóstolo João traz aqui no seu livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. João tem aquela visão, do céu, a igreja que já morreu e está com a sua alma louvando a Deus nos altos céus. Entoava um novo cântico dizendo, vamos ler juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro Santo de Deus, que de miseráveis pecadores nos fez sacerdotes, povo eleito, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu devemos refletir essa luz.